Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso entra em campo hoje às 21 horas para enfrentar o Bahia na Fonte Nova pelo Campeonato Brasileiro. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise especial pré-jogo, como o Botafogo pode surpreender o adversário, os cuidados que o Fogão deverá ter para não perder em Salvador. Pois é, ontem uma ação sensacional do Fogão na comunidade Tavares Bastos, aqui no Rio de Janeiro, com a taça do Super Mundial. 4 atletas campeões da Libertadores, campeões brasileiros, Gregory, Marlon Freitas, Alex Telles e Igor Jesus, para a alegria da criançada, muito legal mesmo o Botafogo na comunidade Tavares Bastos, promovendo o Super Mundial, mostrando a taça e levando também jogadores importantíssimos do elenco, aqueles que também são referências, como outros atletas que estiveram recentemente no Botafogo e alguns que ainda estão. O Botafogo ainda promoveu uma ação na Enseada de Botafogo. À noite teve jantar com Paulo César Caju, por exemplo, ídolo do Fogão, da seleção brasileira. Hoje mais ações com torcedores, o Botafogo promovendo o Super Mundial. Espero que ao fim da competição a taça volte para General Severiano, para o estádio Newton Santos. Sabemos que é muito difícil, mas não custa sonhar. Pois é, galera, hoje o Botafogo tem um compromisso importante, um jogo que tende a ser difícil contra o Bahia em Salvador e alguns desfalques. Savarino está lesionado, questão muscular na coxa, assim como o Matheus Martins. Num primeiro momento, o Botafogo divulgou que era um desconforto muscular. Ontem divulgou que existe uma lesão. Já o Alexander Barbosa, zagueiro, por conta de um trauma, tem um problema no tornozelo, então esses já não participam hoje contra o Bahia. Natan Fernandes retorna, em breve o Marçal poderá retornar também ao Fogão, assim como o Santiago Rodrigues. Com isso, o Botafogo precisa montar uma estrutura que não pode falhar, por exemplo, no meio-campo contra o Bahia, onde o time treinado por Rogério Ceni gosta muito de controlar o jogo. E eu vou falar para vocês, não tem problema aqui, não tem amarra no canal Fabiano Bandeira. Anteontem, na live, eu disse que não queria o Botafogo com o Patrick de Paula ao lado de outros 2 volantes no meio-campo. Mudei de opinião após estudar profundamente o adversário de mais tarde. Peraí, Fabiano, você quer o Botafogo não tendo Gregory suspenso com Danilo ou Alan, Marlon Freitas e Patrick de Paula? Eu entendo que essa pode vir a ser uma boa solução para um time que tem desfalques e não pode deixar o adversário controlar o meio-campo. Fabiano, você quer o Patrick, então, desenvolvendo o jogo como um meia? Não espero isso do Patrick hoje. Fabiano, então você quer que o Botafogo recue bastante? Também não é o que eu vou falar aqui daqui a pouco para vocês. Eu quero um Botafogo equilibrado, um Botafogo que não deixe o Bahia controlar o jogo no meio-campo e o Botafogo explorando, principalmente pelo lado esquerdo do ataque, um setor que pode ser problemático para o rival de hoje à noite, galera. E podemos montar uma equipe equilibrada e interessante, mesmo tendo o Patrick ao lado de outros 2 volantes, porque o Bahia vem jogando dessa forma há muito tempo. Que forma? Querendo controlar com bola, muita movimentação por parte de Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e muitas vezes o Luciano Juba, que é lateral esquerdo, vindo em diagonal para dentro, sendo mais um meio-campista. Ao contrário do ano passado, o Bahia agora tem escape. Ano passado o Bahia gostava de controlar o jogo, não tinha muita velocidade para transição, não tinha muita velocidade para contra-ataque. Agora já tem o Eric Pulga no primeiro tempo pelo lado esquerdo, pelo lado direito pode ter o Ademir. No segundo tempo entra o garoto Kaique, que meteu o gol no Palmeiras, também gosta de explorar o espaço. O Bahia hoje tem diferentes maneiras de atacar, mas tem uma forma de jogar estabelecida. E o Botafogo não pode cair nessas, entre aspas, armadilhas do time treinado por Rogério Ceni, só porque fez um ótimo jogo contra o Fluminense e goleou o Capital, jogando no 4-4-2, mesmo que mudando algumas questões dentro dessa organização. Então, vamos pensar
num Botafogo com John no gol, Vitinho na lateral direita, Jair e David Ricardo na zaga, Alexander Barbosa, além de suspenso, está machucado, e o Cuiabano na lateral esquerda. Galera, a esquerda do nosso ataque pode ser muito importante hoje. No meio-campo, Danilo Barbosa ou Alan com o Marlon Freitas e o Patrick de Paula. Já explico melhor, galera. Arthur, Igor Jesus e quem sabe o Jefinho pelo lado esquerdo. O Nathan Fernandes viajou, já pode entrar no lugar do Jefinho ou do Arthur. Ele atua tanto na extrema direita quanto na extrema esquerda, o jogador revelado no Grêmio. E depois o Elias Manuel pode entrar num dos lados também, se o Botafogo precisar. Ou podemos ter dois centroavantes, como tivemos recentemente, em caso de necessidade. Se o Botafogo precisar se expor mais para correr atrás de resultado, aí as coisas podem mudar, vamos falar também. Mas por que essa estrutura do Fogão? O Bahia deverá ter Marcos Felipe no gol. Na lateral direita existe uma dúvida, o Gilberto não está 100%, está com desconforto muscular, então pode jogar por ali o Gabriel Xavier, que é zagueiro, ou o Eric, que é volante. Na zaga, David Duarte ao lado do Santiago Ramos Mingo, e na lateral esquerda, o Luciano Juba. O trio do meio-campo, Jean Lucas, Caio Alexandre e Everton Ribeiro. Ademir por um lado, na frente o William José, por outro lado o Eric Pulga. É um 4-3-3 que tem muita movimentação com bola e ideia de controle no meio-campo. Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro estão entrosados, jogando muita bola. E o Bahia ainda tem o Luciano Juba, que é um lateral construtor. Se o Botafogo tiver Danilo e Marlon Freitas e tiver aquele 4-4-2 com o Jefinho na meia esquerda, o Arthur na meia direita, vai ter dificuldade no setor. Pode ficar correndo atrás da bola, entrando no bobo, vendo o Bahia chegar à nossa área com certa tranquilidade. O Botafogo pode vir a ser envolvido. Eu estou abrindo mão da zona ofensiva? Não, vamos chegar lá daqui a pouco. Mas primordialmente hoje, o Botafogo precisa controlar o meio-campo. Nem que seja sem bola, não deixando o Bahia fazer o que gosta e costuma fazer, principalmente jogando em casa. Recentemente, o Bahia venceu o Ceará por 1-0, um pênalti inexistente, mas encontrando um espaço para um passe belíssimo para dentro da área. Depois foi marcado o pênalti, que não existiu, mas a entrada na área veio com toque de bola qualificado. Contra o Atlético Nacional, 1-0 Bahia. O Everton Ribeiro veio da direita, encontrou o Caio Alexandre na intermediária ofensiva, assistência maravilhosa, o William José foi lá e 1-0 para o time treinado por Rogério Ceni. Contra o Palmeiras, o Bahia já no final do jogo, empatando em 0-0 no Allianz, Kaique recebeu, veio da esquerda para dentro, daqui a pouco passe para o Cauli, um bolão com a parte externa do pé, Kaique, 1-0 Bahia no Palmeiras. Inclusive, o time de Salvador tinha empatado em 1-1 com o Mirassol, perdeu por 3-0 para o Cruzeiro e depois venceu 4 partidas seguidas, todas por 1-0. Atlético Nacional pela Libertadores em Salvador, Ceará pelo Brasileirão também em Salvador, Palmeiras pelo Brasileirão no Allianz Parque, Paysandu pela Copa do Brasil no Mangueirão. Então é um time que não vem tomando gol nos últimos jogos, tomou 3 do Cruzeiro, depois não tomou mais gols e vem fazendo o suficiente. 1-0, 1-0, 1-0, está se dando bem contra diferentes adversários. Então o Botafogo não pode deixar um time que trabalha tão bem, um time que se movimenta tão bem por dentro, um time que gosta de gerar superioridade numérica por dentro no meio-campo, fazer o que quer. Por isso a minha ideia de povoar o meio-campo. O Patrick de Paula não é um exímio marcador. O Marlon Freitas não é um exímio marcador. Mas estou falando sobre povoar o meio-campo, para que o Botafogo transfira o momento sensível do jogo para o adversário para outros setores, os lados do campo. O Bahia tem dificuldade pelos corredores laterais, tanto na esquerda quanto na direita. O Luciano Juba vem jogando muito bem, mas ainda tem problemas na marcação. O Estevão fez uma jogada lindíssima, fez algumas jogadas lindíssimas, o Palmeiras não fez o gol, mas o Estevão foi muito bem por ali. Deu até caneta no Luciano Juba. E no lado direito, o Bahia tem dúvida. Não tem o Santiago Arias, lateral titular, pode não ter o Gilberto, se tiver, provavelmente não 100%, então pode ter um volante ou um zagueiro no setor. O Botafogo tem que explorar aquele espaço com o Cuiabano, que vem jogando muito bem, com muita força, chegando bem ao ataque.
E pode ser o Jefinho, titular habilidoso, ganhou confiança na goleada sobre o Capital, jogou bem, só que ali ele veio mais da esquerda para dentro, fez uma meia esquerda. Hoje ele pode fazer um ponta para se associar mais com o Cuiabano. O Botafogo vai precisar também de triangulações por ali, explorar os dois lados. O Bahia tem dificuldade na recomposição pelos lados, mas na recomposição o Bahia também tem dificuldade por dentro, gera alguns espaços por dentro na recomposição. E mesmo quando está postado, o Bahia deixa a bola chegar à linha lateral na zona ofensiva dos adversários, geralmente marcando em 4-5-1. 2 laterais, 2 zagueiros. O trio de meio-campistas fecha por dentro, os extremos descem. Por um lado, geralmente, o Eric Pulga, por outro pode ser, por exemplo, o Ademir. E mais um lá na frente, provavelmente hoje, o William José. 4-5-1. Mesmo assim, muitas vezes a bola passa dessa linha de 5, chegando aos lados do campo. E o Botafogo pode atacar pela direita, o Botafogo pode atacar pela esquerda. Como hoje eles têm muitas dificuldades com o lateral direito, o Botafogo pode forçar bem pelo lado esquerdo. Recentemente o Botafogo forçou contra Fluminense Capital, mais pelo lado direito do ataque. Então, se o Botafogo igualar no meio-campo, não pensar em criação com o Patrick de Paula, mas pensar em povoar o meio e tirar a responsabilidade de criação do setor, levando para os lados, o Botafogo pode encontrar boas soluções. Depois, se houver problema, se o placar não tiver do jeito que a gente imagina, o Botafogo aí sim pode colocar mais um centroavante, Mastriani para afundar a defesa do Bahia, trabalhar com o Igor Jesus como segundo homem, trazer o Cuiabano para além do corredor lateral, também explorar o corredor interno pelo lado esquerdo, juntar pelo lado direito um ponta com um lateral, e o Botafogo também pode buscar os cruzamentos. Interessante, quem cruza a bola no segundo pau para alguém preparar essa bola de volta para o meio da área, leva dificuldade ao Bahia. Por exemplo, alguém cruzou da direita, o Mastriani de cabeça conseguiu dar esse passe para dentro. A defesa do Bahia geralmente vai muito para perto do goleiro e sobra espaço para alguém finalizar de frente, seja de cabeça, seja com o pé. Mas eu faria isso em caso de necessidade. Hoje o Botafogo pode jogar com John, Vitinho, Ponte, Jair, David Ricardo, Cuiabano, Alão, Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Patrick de Paula, Arthur, Igor Jesus e Jefinho. Assim o Botafogo pode levar dificuldades aos donos da casa. E o Bahia, além dessa movimentação, tem também as finalizações de fora. O Caio gosta de chutar, Everton Ribeiro chuta bem, Jean Lucas chuta bastante, o William José, quando sai da área, finaliza também. E, como eu já disse para vocês, finalização, construção com muita movimentação, e o que eles não tinham ano passado, escape com velocidade, eles têm nesta temporada. Podem jogar também num 4-3-3, não fazendo os extremos descerem o corredor inteiro na hora da marcação. Eles podem ter 2 laterais e 2 zagueiros, em vários momentos. Everton Ribeiro aberto pela direita, Caio Alexandre por dentro e o Jean Lucas pela esquerda, e mais 3, Cauli, William José e o Eric Pulga, se o Ademir ficar no banco de reservas. Porque o Cauli não tem que descer o corredor inteiro, sabendo que o Everton Ribeiro está por ali também. O Jean Lucas não precisa deixar o Eric Pulga descer o corredor inteiro, se ele também está por ali. Em caso de bola no meio-campo, o Jean Lucas já sabe o que fazer para entrar e contribuir com o Caio Alexandre, o Everton Ribeiro de igual forma, e até o Cauli também fazendo mais um homem no setor. Então, por isso, mais uma vez, mesmo se eles jogarem nesse último 4-3-3 que eu falei, o Botafogo precisa povoar muito bem o meio-campo. Não é esperado Patrick de Paula a criação, podemos esperar uma finalização de fora, um lançamento ou outro, mas não esperar dele criação, e nem esperar uma retranca alvinegra, não é isso. Mas é não deixar o adversário controlar, pegar essa bola e rapidamente ligar os lados do campo. E aí podemos ter Cuiabano explorando o lado esquerdo com o Jefinho, Arthur e Vitinho pelo lado direito, Igor Jesus bem posicionado também lá na frente. Beleza, galera? Tudo isso em cima, claro, de muito estudo, de muita análise, de tudo que eu vi nos últimos dias com relação ao adversário de mais tarde. E mesmo assim, o Botafogo pode fazer tudo isso e a situação não acontecer do jeito que a gente espera. Mas, claro que a gente torce para que o glorioso Botafogo de Futebol e Regatas vença, independentemente do formato, independentemente da estratégia, independentemente da análise. Vamos para cima e terça-feira tem Libertadores. Um jogo por vez. Vamos agora
para a Inplay, porque na Inplay você se diverte sem gastar dinheiro como numa casa de apostas. Você só coloca dinheiro no jogo se quiser, mas a Inplay definitivamente não é uma casa de apostas. Lá você se diverte mostrando todo o seu conhecimento sobre futebol. Vem comigo pra Inplay. Beleza, galera? Estamos muito juntos, todo mundo se inscrevendo no canal, todo mundo deixando o like, todo mundo ativando o sininho. Saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui. Fogo!